Teve alguns casos assim que me marcaram muito na minha vida. Aliás, acho que todo professor tem os seus casos de ouro, né? E a gente tem esses troféus, grandes troféus. Eu tenho o maior orgulho de contar desses meus troféus, que foram sucessos de alfabetização no tempo que eu estava em sala de aula. Eu dei aula em classe especial da rede estadual aqui do estado de São Paulo, na década de 90. Foi logo no início da década de 90, eu tive essa experiência que foi mágica na minha vida. Na verdade, comecei em 88. Classe especial é um lugar onde as crianças que estão repetentes há mais de 2 anos eram encaminhadas. É uma classe menor, de 15 alunos no máximo, e lá ficavam os alunos que tinham dificuldade de aprendizagem, ou algum distúrbio, ou até deficiência intelectual. Esses alunos que eu recebia nessa classe, que eu era a professora deles, eu tinha, assim, primeiro, até uma compaixão, porque eles vinham com baixa autoestima, já eram repetentes há mais de 2 anos, eram alunos discriminados pelos próprios colegas, porque eles não aprenderam até o momento, já estavam então indo para a 3ª série na época, né? Era série que a gente falava, e eles não tinham tido sucesso escolar, não estavam alfabetizados. Esses alunos, apesar de todo esse contexto social, discriminatório até, que deixavam eles sempre por último, né? Eles também tinham problemas sociais, comportamentais, talvez em decorrência mesmo da situação que ele se encontrava, devido à revolta, não acreditar que era possível. Eu tinha muitos alunos que vinham, que não tinham nem deficiência intelectual, mas tinham um problema de comportamento. Eu tive um aluno que me marcou muito, porque ele rasgava todo o trabalhinho dele. Ele começava a fazer e rasgava, e às vezes ele comia metade da folha, a outra metade ele jogava no lixo, toda lambuzada. E aquele comportamento agredia os colegas da sala, né? Mesmo da classe especial, ele chamava atenção por aquilo, e aí os outros alunos perguntavam: professora, por que ele faz assim? E aí mais que ele fazia. Quanto mais ele chamava atenção, mais que ele fazia. E tinha dia que ele vinha mesmo muito rebelde. Tinha uma história social muito triste também, de uma família muito desestruturada, realmente com dificuldade de tratar ele bem. E essa criança de 10, 11 anos, que estava mais de 10 anos, forte, grandão, às vezes me chutava, me agredia, porque ele odiava a escola. Ele ia obrigado para a escola, e lá o dia que ele vinha era realmente uma revolta para ele. Foi uma grande dificuldade para mim. Eu acho até que foi a maior, foi a mais marcante na minha vida. E os dias que ele faltava, a classe ficava até harmoniosa. Eu falava assim: olha, não sei, professores, se vocês já não sentiram isso que eu senti. Puxa vida, tinha dia que parecia que eu torcia para ele não vir, porque aquele dia que ele viesse, pronto, a classe ficava toda bagunçada, a turminha se esquentava. Mas aquele menino precisava de ajuda e alguém precisava ajudar ali. Esse alguém era eu, e eu sabia disso. Aí me deixava aflita, angustiada, porque eu via que a dificuldade era tamanha e o que eu tinha que fazer com ele, né? E uma época ele faltou vários dias seguidos. E eu fui descobrir por quê, né? Porque também, gente, a gente faz parte de um sistema que cobra da gente. Criança não pode ficar faltando, você tem que saber. Enfim, o dia que ele apareceu, eu fui pesquisar o que tinha acontecido, e ele foi me contando que ele andava a cavalo, que ele saía com o cavalo dele, ia longe, ele fugia da casa e passava às vezes noite fora, por isso que ele não vinha. E ele estava se metendo até com droga já, era uma criança assim que servia, né, de levar para outros, e eu descobri que ele amava cavalo.
amava cavalo. Aí foi a grande sacada da minha vida, que aí eu comecei a trazer para ele imagens de cavalo, peças, ferramentas. Eu nunca estudei tanto cavalo na minha vida como naquela época. Eu que nunca nem sabia que existia raças diferentes. Eu sabia que tinha cor diferente, mas aí fui descobrindo diferentes raças para comentar com ele. Eu tinha que ter assunto com ele, e o assunto que interessava ele, que fazia ele se acalmar por alguns minutos, era cavalo. Aí não deu outra. Comecei a trazer as imagens, as fotos, comecei a trazer as palavras, aí com letras de forma de caixa alta, só uma palavra por vez, o cavalo, aí a raça, as ferramentas, enfim, a sela, estribo, e ele me ensinava. Então ele se sentia importante, porque eu realmente não sabia, e eu perguntava para ele. E aí ia atrás de procurar saber. Ia na internet, mas a gente não tinha tantos recursos como temos hoje. Enfim, eu fiz ele se sentir importante, porque ele começou a me ensinar a cuidar de cavalos. Aí foi que ele se interessou em querer conhecer um pouco mais de cavalo através da informação que eu lia para ele. Ele começou a perceber que era interessante ler, que era interessante, que ele precisava ler para poder cuidar do cavalo. Até remédio de cavalo a gente pesquisou. E aí ele foi se interessando e começou a aprender a ler.